Olá, tudo bem com você? Meu nome é Marcelo Levi, eu trabalho com astrologia e comunicação não violenta. E a astrologia ela sempre serviu pra gente se desenvolver, pra gente melhorar como pessoa, pra gente se entender. Na verdade, foi essa minha curiosidade que me trouxe a astrologia, que trouxe eu pra onde eu tô hoje, ensinando, ajudando as outras pessoas a encontrarem esses processos e se desenvolverem, se conhecerem. Porém, ao mesmo tempo, eu percebo que ela é muito usada como uma ferramenta de diagnóstico, sabe? Eu vou ver no meu mapa o que eu tenho de errado. Eu lembro até hoje, por exemplo, de uma pessoa que eu atendi, que ela chegou em mim e perguntou assim: Marcelo, por que eu sou tão pessimista? O que tem no meu mapa astral faz isso acontecer de eu ser pessimista e tal? E eu perguntei pra ela: me fala uma experiência que você teve a opinião de você de que você era uma pessoa pessimista depois que você experimentou ela. E ela pensou, ela falou assim pra mim: Marcelo, eu lembro do momento tal que eu me senti muito triste, muito deprimida, e aí eu perguntei pra ela, né, qual necessidade sua não estava sendo suprida que fez você se sentir dessa forma? Ela falou pra mim, porque eu tava muito triste e deprimida porque eu tava fazendo uma coisa que eu não queria, que eu tava fazendo aquilo só porque eu me coloquei na minha cabeça de que eu deveria chegar até o fim aquilo. Eu perguntei pra ela: então você tá me dizendo que você sentiu muito triste porque você tava sentindo uma necessidade de fazer as coisas pela sua própria vontade de coração, ao invés de fazer as coisas tentando se obrigar a fazer aquilo? E ela falou: era exatamente aquilo. E eu perguntei pra ela: e quantas vezes na sua vida você se convenceu de que essa tristeza era porque você era uma pessoa pessimista? Então você percebe que quando a gente busca adjetivos para nos categorizar, a gente mais se diagnostica do que a gente se escuta. O que se passava dentro dela era simplesmente uma necessidade que ela tinha de fazer as coisas com autenticidade. No mapa astral dela, poderia muito bem ter pegado e falado assim: é esse ponto aqui que gera isso, mas não haveria nenhum crescimento a partir daí. Por isso que eu acredito que a astrologia é uma ferramenta que serve para a gente visualizar as coisas que nós experimentamos, visualizar a nossa experiência de vida, e a comunicação não violenta entra como uma ferramenta de trazer para a gente a maturidade emocional, para a gente poder, passar por aquilo, por aquele desafio, por aquele processo que a gente vive. E nesse vídeo eu vou estar falando para você sobre o processo de cada signo, quais são os desafios que você passa como uma pessoa, quais são os conhecimentos, quais são os aprendizados que podem estar te ajudando nessa sua experiência da sua vida, para que antes de ficar buscando no mapa astral aquele exato aspecto que que a visão adoecida de você, ao invés disso, não, peraí, vamos usar a astrologia para visualizar a situação, para visualizar o contexto, entender por que essa emoção de tristeza está acontecendo, o que está te faltando e tal, que tudo isso dá para chegar no mapa astral, assim como eu pude depois visualizar no mapa astral dela, por que ela tinha aquela resposta emocional, o que ela poderia fazer. Vamos fazer isso de uma maneira empática. Beleza? Te convido a estar curtindo o vídeo, se inscrevendo no canal, são formas da gente poder estabelecer uma relação saudável em que eu trago conteúdo de qualidade para você e você me responde com o seu like, que ajuda bastante o canal. O processo de Libra, Quais são os desafios de Libra? O desafio principal de Libra é entender o que ser bonzinho e ser autêntico, ser verdadeiro, são coisas totalmente diferentes. Porque a gente foi educado ao quê? A gente foi educado a sermos pessoas boas, bons pais, bons filhos, Uma coisa que eu sempre falo. Só que se você quer ser algumas dessas coisas boas, então você tem que se acostumar a se sentir deprimido, porque isso implica você prestar atenção nas necessidades dos outros e não nas suas. Uma prova disso é que a gente é educado, na nossa infância, o quê? A prestar atenção nas necessidades dos nossos pais. Muitas vezes, quando a gente fazia uma birra, por estar precisando de alguma coisa, ou colocavam algo na nossa boca pra gente ficar quieto, ou tentavam nos convencer, ou nos ameaçavam pra gente poder engolir aquilo. E muitos homens acabam aprendendo, a negligenciar as emoções, enquanto muitas mulheres aprendem a negligenciar as necessidades delas. Um dos processos de Libra é aprender a importância que é de que você faça coisas pelo outro apenas pela sua vontade, de contribuir para a vida do outro, porque a gente tem isso de gostar de fazer o bem para outra pessoa, sabe? E é uma coisa que Libra valoriza muito, gosta muito, porque quer ter uma relação bacana com aquela pessoa, sabe? Isso é uma coisa muito legal, mas se você faz isso se sacrificando, então tem um preço muito alto, você relaciona aquela pessoa e é uma coisa muito, muito pesada, não só para você, quanto também para outra pessoa. O processo de Libra é aprender a ser verdadeiro com o que sente, sabe? E
e saber que para você se posicionar, você não precisa se posicionar de uma maneira violenta. Às vezes Libra, às vezes tem um medo, acho que o único jeito de começar a focar nele mesmo, não nos outros, é começando a bater o pé, brigando. Mas na verdade existem várias formas de agir, você pode escolher agir de uma maneira não violenta, que você vai dizer pra pessoa, né, o que realmente está acontecendo ali dentro de você, que às vezes você não quer fazer aquilo para ela, ou então você simplesmente não é daquela maneira que ela espera e vai estar tudo bem, sabe? Porque você vai estar sendo verdadeiro acima de tudo. E o mais importante é que as pessoas gostem, estejam com você por saberem quem você é, por realmente, sabe, curtirem estar com você e não baseado numa ideia que você se esforçou para construir na cabeça delas de quem é você. O processo de Capricórnio, qual é o desafio do signo de Capricórnio? É viver a vida com mais equilíbrio. Muitas vezes esse signo, ele foca muito no trabalho, ele fica ali o tempo todo ali, ó, trabalho. Só que se você parar pra prestar atenção na roda zodiacal, Capricórnio, quando ele é o primeiro signo, o signo que para ali no meio do céu, que é o nosso objetivo de vida, é Libra. É quase como se Capricórnio estivesse buscando essa energia de Libra na vida dele, principalmente quem tem ascendente Capricórnio, né? Por isso, o processo de Capricórnio é aprender a ter equilíbrio, valorizar todas as áreas da vida por igual. A gente é muito pilhado a estar sempre ocupado, né? Quando a gente não tá ocupado, a gente é vagabundo, né? Vou dizer pra vocês, eu que sou capricorniano, sabe qual... Eu tive 3 aulas na minha vida, foram 3 conteúdos que eu aprendi, foram os que mudaram totalmente minha vida. Que, tipo, Marcelo não seria esse Marcelo se não tivesse aprendido essas 3 coisas, que eu levo até hoje pra mim. E uma dessas coisas é sobre não fazer nada. Gente, sério, eu tive uma aula quando eu tinha uns 17 anos, foi sobre não fazer nada. A gente ficou 3 horas, a minha sala e a professora aprender, assim, sentado, numas almofadas, conversando, e o objetivo era aquele, sabe? Era parar para desacelerar. E nossa, gente, nossa, mudou minha vida aquilo. E todo capricorniano deveria ter essa aula. É legal pensar o signo de Capricórnio num passo de cada vez, né? Porque às vezes são tantas etapas, ele tem toda a vida dele planejada. Aí ele fica, meu Deus, tem que fazer um monte de coisa. Calma, comece por um primeiro passo, para o medo não te paralisar. E comemore também as suas vitórias conforme você for tendo elas. Porque às vezes você nem olha para trás, sabe? Você tá ali tão na montanha, querendo subir a montanha. Se você olhar para baixo e ver o quanto você subiu, nossa, uma experiência incrível, sabe? Olha pra baixo, vê o quão você já se esforçou pra chegar onde você tá, sabe? É importante você ter essa comemoração também, sabe? O maior desafio de peixes é aprender a se olhar, né? E evitar aquele auto-sacrifício over and over again, sabe? Em respeito a si mesmo. Porque peixes, né, tá sempre prestando atenção no outro. Sempre aquela coisa do outro, não, a emoção do outro. Ah, o outro tá muito triste, a pessoa tá desabafando comigo, eu tô muito cansado, mas preciso ouvir ela. Então é sempre voltado ao outro. Só que tudo que você faz é o outro. Desistindo de uma coisa sua, saiba que isso vai ter um preço, que isso é uma coisa pesada, porque você tá associando ela àquela perda da sua necessidade, e daqui a pouco quando ela for desabafar com você, você já vai começar a sentir o cansaço ali naquela hora, vai ter uma hora que você vai ficar bravo, sabe? E aí fica aquela pessoa que escuta muitas outras pessoas, aí tem uma hora que ela dá uma surtada, porque ela fala, ah, não, ninguém me escuta, sabe? E é importante você aprender a se escutar e saber o dizer o não, né? Quando uma pessoa vai desabafar com você, saber falar, olha, eu realmente valorizo estar aqui para poder te ouvir, receber essa sua confiança e ter essa oportunidade que para mim é muito importante de te ajudar. Ao mesmo tempo eu percebo que eu estou muito cansado nesse momento, ou que escutei muitas pessoas nesse momento, meu tanque de empatia ele tá esvaziado e eu preciso cuidar dessas coisas. Que tal se eu te ouvir em outro momento? Que tal se eu te ajudar em outro momento? É muito importante a pessoa de peixes ter esse momento de amor com ela mesma, para que ela não se contagie sempre pela dor do outro, para que ao invés disso você primeiro se nutra para depois buscar ajudar a outra pessoa. Os desafios e processos do leão, a primeira coisa é a questão da autoestima. Afinal de contas, a gente sempre fala de como o leão se ama, né? É uma coisa muito forte, por quê? Porque eles valorizam muito a necessidade deles de autoestima. Então, os primeiros processos deles é ter esse amor próprio, porque às vezes esse negócio varia, sabe? Não é como se você nasceu de leão, puta, seu nível de autoestima tá lá no alto. É um processo que a pessoa passa, sabe? Que é muito importante ela ter uma visão sempre, né, amorosa com ela mesma. Ao mesmo tempo,
tempo é importante para uma pessoa de leão, um dos desafios dela é entender e considerar as necessidades dos outros, tanto quanto considera as próprias necessidades, né? Então tem muita gente que fala que leão é um signo egoísta, que é aquele negócio do julgamento, né? Quando a gente fala, leão é um signo egoísta, leão é um signo que só pensa nele mesmo. É uma visão adoecida do mapa astral. Ao invés disso, eu prefiro pensar que existem situações que a pessoa de leão, as outras pessoas podem observar na pessoa de leão, em situações. Ao invés disso, eu prefiro pensar que existem situações que algumas pessoas olharam uma pessoa de leão considerando primeiro as necessidades delas antes de considerar as necessidades das outras pessoas. E talvez essas outras pessoas gostariam que essa pessoa de leão considerasse as necessidades delas tanto quanto considera as próprias. E esse é o lance de leão, né? Por isso que esse processo, ele ajuda pessoas de leão a ter uma relação um pouco mais de igual para com o outro, para que haja um pouco mais de sinergia entre as pessoas, sabe? Podemos dizer assim? Podemos. O desafio de câncer é uma coisa chamada responsabilidade da treta. Porque às vezes a pessoa de câncer, ela sente uma tristeza muito forte porque está precisando de algo que não está tendo. E algumas vezes a pessoa de câncer, ela atribui uma coisa chamada culpa na outra pessoa. Ela diz que a outra pessoa é culpada por aquela emoção, sabe? Nossa, aquela dor que ela está sentindo. E esse processo, ele é muito pesado. Primeiro porque não tem como se responsabilizar por algo que não se controla. E, outras palavras, né, não tem como a gente se responsabilizar sobre as emoções dos outros, porque a gente não controla isso, sabe? E nem as necessidades delas. E também não tem como a gente jogar a responsabilidade dessas coisas nossas no outro, sabe? Às vezes a pessoa de câncer, ela tá viciada num pensamento de culpabilidade. E essa briga, né, para ver quem é que cede, quem é que é mais culpado, isso acaba estimulando muito a violência entre aquelas pessoas, porque você começa a enxergar a pessoa dessa forma, a pessoa, ela se sente cobrada, uma coisa que ela não consegue fazer nada a respeito, sabe? Então isso é uma coisa muito dolorosa. É importante para a pessoa de câncer entender que as emoções delas partem primeiro delas, para que dentro da relação com os outros ela não jogue a responsabilidade de atender as necessidades delas nas outras pessoas, né? Antes disso, ela entenda que a outra pessoa está tendo um relacionamento comigo, não é que a missão dela fazer eu me sentir amada, sabe? Às vezes é muito melhor convidar ela a me ajudar, a eu me dar esse amor, sabe? Das mais diferentes formas, passando tempo comigo, comprando coisas pra mim, enfim, do que acreditar que ela é responsável, porque aí já viu onde vai dar, né? O desafio de Touro, e esse é um signo que é difícil até pensar num desafio, que é um signo bastante resolvido em si, né? Se for pra gente pensar. Eu acredito que se fosse para eu começar a falar coisas assim, ser mais flexível com os outros, aí começa num julgamento baseado no que eu acredito que moralmente é melhor, né? A questão de Touro é que ele está bastante confortável. É interessante que a pessoa de Touro busque um certo equilíbrio, né? E um uso moderado dos objetos, né? Das riquezas. Às vezes a pessoa de Touro, ela pode entender que a única forma de se sentir segura, né, é tendo muito dinheiro, tendo muita comida e tudo mais. E é interessante você ter um uso moderado da questão do dinheiro, entender que nem toda resposta para aquela segurança que a gente quer ter emocionalmente falando é ficar comprando mais coisa. Por isso que a moderação nessas horas e também a questão de entender, né, o quão viciado você pode estar num pensamento, né, de que seria esse, por exemplo, de que para se sentir seguro tem que ter um monte de coisa, o quão você se convenceu dessas coisas, sabe? E começa a trabalhar muito, começa a fazer um monte de coisas, só que num ritmo que já não é mais saudável para você. Acredito que um dos processos de Touro é justamente esse, né? A questão de tentar pensar sempre de maneira mais saudável, para não ficar naquela pira de comprar, ou guardar, né? Para conseguir se manter de alguma forma íntegro, né? Quantas pessoas não escolhem profissões, às vezes, pensando só no dinheiro e depois de 30, 20 anos, às vezes menos, ela chega em mim e fala assim: Marcelo, escolhi tal profissão, pensei no dinheiro, tô muito triste agora. Gente, sério, às vezes vem uma pessoa perguntando pra mim, às vezes eu atendo pessoa de 17, 18 anos, ela chega e fala: Marcelo, quero fazer essa profissão, mas é mais pra ter dinheiro, porque eu preciso de estabilidade, de fato, beleza. Aí depois eu atendo uma outra pessoa que tomou a mesma decisão que ela, só que 10 anos na frente, 20 anos mais velha que ela, e me falando o quanto ela não gostou. Então o lance da astrologia é
isso, né? A gente consegue saber já os planos que dá certo e que não dá certo. E escolher uma profissão baseada só em dinheiro é um dos planos que não dá certo, porque é pesado. Você fazer esse tipo de escolha tem um preço, né? O dinheiro ele tem um preço. Um dos desafios de Aquário, né? Uma das vontades do signo de Aquário é sempre estar buscando ser, né, ela mesma. Esse é um dos processos, né? E é importante fazer isso com muito respeito, respeitando o coleguinha, entendendo qual é a diferença deles, porque quando isso é feito muito na base do ego, na base do eu quero ser diferente, ou então sempre quando a pessoa tem uma opinião diferente, porque Aquário é muito engajado politicamente, a pessoa já corta a relação. Então, assim, são questões que são problemáticas para a real essência do signo, que envolve não só a questão dos sermos diferentes, mas também sermos amigos. Aquário é um signo que ele busca, ele pensa muito em termos de pensamento do que sentimento. Às vezes você pergunta para uma pessoa de Aquário o que ela tá sentindo, ela fala, eu penso que não sei o quê. E quando a gente foca muito nos pensamentos, a gente entra num ciclo de pensar assim de uma forma e achar que outra pessoa pensa dessa forma, e a gente desvirtua um pouco do que é da essência, né? Do que realmente conecta todos nós, que é o que a gente precisa, o que a gente sente, que no final das contas é as mesmas coisas. Então, quais são as reais emoções por trás dos argumentos? E uma das coisas de Aquário, assim, que eu acho que ajuda muito, é concordar que discorda também, né? Porque às vezes a gente fica tão naquela de, não, temos que vencer a outra pessoa, a gente acaba minando muito as nossas relações. Então, basicamente, né, são vários processos. Aquário é um signo, né, bem complexo e eu gosto bastante desse signo, vou falar pra vocês, viu? O desafio de Áries é uma coisa que eu sempre falo no canal, né? Talvez se você tá aqui há muito tempo, você já deve saber, o lance do sincericídio, né? E o que é o sincericídio? A palavra, ela é uma mistura de suicídio com sinceridade. E um dos grandes processos de Áries é entender o que, na verdade, é isso que a pessoa faz. Que muitas vezes é o que? Ela dá opinião de graça pros outros. Então, você pode falar a verdade, só que sem aqueles julgamentos que estão dentro daquela verdade, que às vezes a pessoa não nota. Às vezes ela tá super naquela, vou mandar real pra pessoa, mas na verdade ela tá mandando um diagnóstico do que ela acha que é o problema dela. E é legal, um dos processos de Áries é ter um momento de parar, sentir uma raiva imensa, que é dar na cara, para por um instante, para entender o que essa raiva tá querendo me dizer. Porque raiva é uma amiga, gente. Raiva é aquela pessoa que, tipo, faz assim, olha, tem uma coisa aqui que você precisa muito que você não tá tendo. Então ela é esse alarme, é esse sirene de que temos uma necessidade que precisamos suprir imediatamente. É que como a gente fica muito na adrenalina, né? Então às vezes a gente dá uma reação porque a gente pensa de uma forma violenta, né? A gente foi educado a pensar de uma forma violenta. Aí já viu. Então, dá uma parada e pensa, beleza, senti raiva. O que eu tô precisando que eu não tô tendo? Começa por aí. O que eu tô sentindo agora? Qual é a real emoção? Qual é o real sentimento que tá por trás dessa raiva? Esse tempo, né, ocioso, ele é maravilhoso para a pessoa de Áries entender o que ela tá querendo, para que ela consiga trazer para outra pessoa, que se tiver uma outra pessoa envolvida nessa treta, de uma maneira mais compassiva, para que ela entenda o que tá ali no coração do ariano, para que haja cooperação, para que o ariano tenha o que ele queira. E a questão do sincericídio é, na verdade, entender o que é a opinião do que eu tô falando e o que é uma observação real do que, ó, tô falando isso e é isso aí, sabe? E o que é a minha opinião? Que é, isso tá muito errado, entende? É legal separar essas coisas. O desafio do Escorpião, obviamente, tocar o terror nos outros 11? Não. O maior desafio do Escorpião é aprender a nutrir a si mesmo. Ai, como assim, Marcelo? Tá loucona? Já começou a filosofia? A gente é prático, gente não é só filosófico, não. Vou falar pra vocês. Olha, o que acontece é que a gente precisa de coisas, né? Tem coisas que o ser humano... E às vezes a pessoa pode ouvir isso que eu tô falando, né? Tipo, o Marcelo fala muito de necessidade, né? Nossa, só pensa nele. E por que a gente pensa dessa forma, né? Porque parece que quando a gente tá falando necessidade, a gente tá cobrando, a gente tá falando uma coisa que não... Só que você não precisa ter vergonha de precisar de coisas, sabe? O ser humano precisa de água, precisa de conforto, precisa de carinho também, precisa de segurança. A gente tem várias necessidades que são humanas, que todos os povos compartilham, e é legal a gente ter uma visão para elas. O que acontece com o Escorpião é que às vezes ele tem a ideia de que os outros precisam, né? Dentro de relacionamentos amorosos, por exemplo, às vezes ela não tá recebendo amor e tudo mais, e ela
tipo, às vezes por causa da maneira que ela foi educada a pensar, porque ela pode mudar, ela pode ressignificar isso na vida dela, ela compreende que a outra pessoa está faltando com aquilo, sabe? Às vezes a pessoa deseja amor, deseja atenção, e quando a gente só conta com a outra pra nos dar isso, é uma coisa muito sufocante, entendeu? Então a gente vê o lance do escorpião cobrar muito os outros, muitas vezes nisso, e muitas vezes ele cobra muito os outros também porque ele se cobra muito, né? Porque a gente trata os outros como a gente se trata, muitas vezes. Por isso o processo, o desafio do escorpião é aprender a nutrir a si mesmo e ressignificando, né, como ele quer atender as necessidades dele, né? Então, se eu quero amor da outra pessoa, o que a outra pessoa tem que fazer? Então, se eu quero verdade, por exemplo, da outra pessoa, né? Que o escorpião quer a honestidade dos outros, tá sempre ali se perguntando, essa pessoa tá mentindo pra mim, né? Tá sempre esperando, uma faca, alguém vai meter uma faca nas minhas costas. Pô, se você quer verdade, você quer a honestidade das outras pessoas, né? O que as outras pessoas têm que fazer para te dar essa honestidade? Elas têm que responder todas as suas perguntas e tem que te dizer sempre quando imaginar que você vai querer saber uma informação, e aí se a pessoa não faz isso, se a pessoa omite uma coisa, então ela é uma mentirosa, ela não pode ser confiável, então você está me dizendo que a única forma de você ter essa honestidade que você quer receber dos outros é a pessoa abrindo mão da privacidade dela, se essa for sua vontade? Percebe que tem um peso muito grande? Então é legal a pessoa do escorpião ressignificar isso, pensar no que ele está jogando para outra pessoa, que ele está falando para ela, olha, a sua missão é suprir essa minha necessidade. É legal ter esse momento de, não, pera, deixa eu me nutrir um pouco e entender o que eu quero e o que eu tô pedindo para outra pessoa. O desafio de virgem é se avaliar sem ficar metendo chicote, porque a pessoa, ela pega um chicote, ela tá, falta só fazer isso aqui, ó. E às vezes as pessoas elas falam muito, porque virgem critica muito, né, os outros e tudo mais. Nossa, virgem também se critica muito, né? Como eu falei pra vocês, muitas vezes a gente trata os outros como a gente se trata. E virgem, assim, errou um pouquinho, já tá ali, já pega o chicote e fala assim, hoje é 50. Então, a questão é, dá pra gente se avaliar sem abrir mão da nossa autoestima. Ao invés disso, pensa assim, o que eu gostaria de fazer diferente, sabe? Quando eu fiz essa coisinha aqui no meu trabalho, né? Eu fiz, não gostei agora, significa que eu sou ruim pra aquilo? Não, significa que eu tava tentando fazer algo, né? Por exemplo, cozinhar, né? Faz de conta que você é cozinheiro. Aí você bota muito sal na comida. E você fica ali se martirizando, nossa, botei muito sal, né? Sou um péssimo cozinheiro. A ideia não é essa, a ideia é, nossa, eu coloquei muito sal naquele momento que eu tava com um certo receio de não ter sabor, sabe? Eu precisava que a comida tivesse muito sabor. E na próxima vez que a vida me der essa oportunidade, eu acho que vou, de repente, botar só um pouquinho de sal e depois ajustar. Então, vamos se avaliar com uma maneira mais saudável. Acho que não precisa se dar nomes, nos julgarmos dessa forma. Eu vejo o virgem como aquele arqueiro que tá ali, ó, todo dia, ó, tentando acertar o alvo mais perfeito possível. Então, vamos se avaliar com um pouco mais de carinho quando a gente for menos que perfeitos, né? Nada mais normal do que isso. Você é humano, virgem. Quero que tu fale isso pra você a partir de agora, tá? O desafio de Gêmeos lembra muito o desafio de Libra, por um lado, porque trata-se muito de você aprender a ser você mesmo, só que envolve muito o ato de falar a verdade. Pode acontecer, muitas vezes, é que a pessoa de Gêmeos, ela, para evitar alguma situação, ou para atender uma coisa, ou, enfim, né, N razões, às vezes, uma das estratégias usadas para suprir as necessidades delas é convencer outras pessoas, é contar uma coisa que é diferente da que ela sabe que é real. Por isso que um dos processos de Gêmeos é aprender que tá tudo bem, falar a verdade daquela situação, sendo honesta antes de tudo consigo mesma. É muito importante para a pessoa de Gêmeos ela se integrar, né? Entender os dois lados dela como um só, ao invés de duas metades. A questão de Gêmeos também é importante compreender um pouco as próprias emoções. Às vezes a pessoa ela tem uma visão muito química do que é sentir algo, entende? E ela pode negligenciar uma parte muito humana dela. Quando a pessoa de Gêmeos, ela compreende que ela não precisa necessariamente fazer um papel, né? Que às vezes a pessoa de Gêmeos, ela também fica muito naquela de o papel para cada pessoa. Se a pessoa me comporta de uma forma, se a pessoa me comporta de outra. Então é legal ter esse momento de, vamos se integrar. Quem sou eu? É uma pergunta para se fazer, né? E a questão de falar a verdade, ela é maravilhosa para a pessoa de Gêmeos, porque ela liberta muito ela do que ela quer que os outros pensem, sabe? E quando você começa a agir dessa maneira, mas pensando no que é íntegro, nossa, é outro universo que a pessoa de Gêmeos ela experimenta.
Já o desafio do signo de Sagitário é a questão, né? Todo mundo fala que Sagitariano é exagerado. Eu entendo exagero, né? A minha visão do que significa essa palavra, por trás de uma visão mais não violenta, é de que, às vezes, para termos uma coisa, nós vamos ali com afinco que a gente negligencia outras. Por exemplo, eu quero muito me divertir, né? Para me divertir, a estratégia que eu vou usar é beber. Só que aí eu vou muito nisso e negligencio, às vezes, necessidade de saúde. Ou então quero muito fazer aquele trabalho e tudo mais, e vou me esforçar muito e deixo de lado, às vezes, também uma necessidade de tempo para relaxar. Então, para mim, exagero é isso. É quando a gente tá muito ali para atender uma necessidade e deixa de lado outra. Sagitário, um dos processos, um dos desafios é buscar esse equilíbrio e visualizar isso. Eu não acredito muito na ideia de que tem que sacrificar várias coisas para ter uma outra. Sagitário é um signo que tá sempre pensando, filosofando, todo esse processo é muito bonito, ajuda na autoestima. Uma coisa que eu percebo em pessoas de Sagitário que eu conheci, conversei, é um efeito que rola, que é assim, você fala sobre sentimentos, você começa a tentar compartilhar aí as suas dores ou entender as dores da outra pessoa, a pessoa de Sagitário fica puta, né? Putaça, porque lidar com essas coisas tem uma experiência muito dolorosa pra eles. E às vezes a pessoa de Sagitário, ela fica muito sem paciência, não sabe o que fazer quando o outro começa a desabafar, sabe? E ela também tem um lance que ela desabafar também é muito doloroso. É legal a pessoa de Sagitário se perguntar, por que eu tô fazendo isso? Tem um momento de respirar, porque às vezes você tentar alegrar outra pessoa naquele momento que ela tá triste, às vezes não é o que ela quer, e às vezes não é nem o que você quer, sabe? Ficou triste, ficou alguma coisa assim, alguma emoção assim meio que indica que você tá te faltando algo, ficar tentando se distrair não é bem o caminho, entendeu? Não é bem o caminho. O caminho ele pode ser conversar com uma pessoa preparada pra te ouvir, ela pode ser uma boa, né? E no seu tempo, com paciência, porque a pessoa de Sagitário, ela tem esse meio que, né, esse receio, só que é uma coisa importante você buscar, né, e ali dentro entender suas dores. Espero que vocês tenham gostado, compartilhe com seus amigos. Se você quer receber conteúdo exclusivo meu de graça, então tem um link aí embaixo para você receber conteúdo pelo e-mail, e também você pode enviar para mim lista com seu nome completo no WhatsApp, que também tá aqui embaixo. Você clica no link, você vai abrir direto meu chat no WhatsApp e aí eu vou te inscrever na lista de transmissão e você vai receber conteúdo exclusivo meu, tá? Um beijão. Eu tô tendo menos vídeos no canal, né, pra quem tá perguntando, que eu tô precisando cuidar da minha saúde, gente. Minha voz, ela tá meio bugada. Mas, bom, vamos seguir forte, é isso aí. Até mais!